Aí até a maior lição da minha vida está se calhar é essa, é nunca tornar nada absoluto, ou seja, duvidarmos sempre, questionarmos. Porque nessa altura eu não questionei, eu discuti contra alguém que estava segura sobre um tema em que eu não estava seguro. Eu fiz toda a minha estratégia para comprar a Bitcoin no melhor ponto possível, e eu considero que sim, comprei nos 17 mil e qualquer coisa, não foi nos 15, mas foi nos 17, numa perspectiva de longo prazo é muito bom, completamente 100%, e eu falo sempre em gestão de risco, não é? Mas comprei ali 100%, e quando houve o crash de 3 bancos americanos, eu por impulsividade não segui a minha estratégia, vendi 75% daquilo que eu tinha comprado. Tive de recomprar mais caro. Claro que isto, dizer assim de forma fria, pode chocar, mas se esta pessoa está a passar um problema nesta situação, é porque eu tenho aqui uma oportunidade. Qualquer pessoa que esteve a fazer um método certinho até hoje, já está em lucro. Nunca comprar um ativo só e nunca comprar tudo no mesmo sítio. Ir comprando. E como eu digo sempre também, deixar uma zona de compra sempre no zero. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes e temos connosco hoje um convidado muito especial. Alguém que veio especificamente de Aveiro para ter connosco e que, como vão ver, vai-nos falar não apenas sobre liderança, que é obviamente o tema central da nossa conversa, mas sobre um mercado interessante e que, não sendo conselho financeiro, começo já a fazer esse disclaimer, temos de fazer sempre isto, que vamos falar sobre algo que vai decididamente marcar aquilo que será o nosso futuro, que é o mercado das criptomoedas. Portanto, temos connosco hoje aqui o Carlos Silva, mais conhecido na comunidade das criptomoedas e no YouTube como CryptoFlex. Carlos, obrigado por teres aceitado aqui o convite e é para mim uma honra também poder falar aqui contigo um bocadinho. Bom dia, Sérgio. Obrigado eu por teres feito o convite e o gosto é todo nosso estar aqui. E bora lá para uma conversa que creio que vai ser brutal. Isso mesmo. A minha expectativa é essa e acredito também que quem está desse lado também a tem. Principalmente quem já te conhece, até porque tu o que entregas é mesmo brutal, portanto, quanto mais hoje conversarmos sobre isso, ainda mais pessoas vão conseguir perceber essa informação. Sim. Ora, hoje vamos falar sobre, então, vamos começar pelo início, que é quem é o Carlos Silva, como é que começou aqui a tua caminhada. Nós partilhamos, apesar de não estudarmos na mesma faculdade, partilhamos a mesma base, portanto, contabilidade e gestão. Portanto, para quem não conhece quem é o Carlos Silva, eu sei que tu não gostas muito de responder essa pergunta, quem é o Carlos Silva? É uma pergunta filosófica, é? E eu gosto sempre de entrar na parte da filosofia. Certo. E acho que é diferente. Quando nós falamos quem é o Carlos e puxamos do nosso currículo, é a parte mais desinteressante. Correto, quem nós somos. O giro da coisa é saber realmente de onde é que nós vimos, não é? Desde a nossa infância até aquilo que somos hoje. Portanto, sim, eu sou licenciado em Contabilidade e Gestão e o Carlos, se calhar a parte mais interessante até para quem nos ouve é porque é que chega ao YouTube, não é? E porque é que está aqui. Basicamente eu chego ao YouTube porque eu sou investidor financeiro, portanto eu comecei no mercado tradicional, Bolsa de Valores, ETFs, coisas assim já que na altura pareciam as mais arriscadas, na altura, né? Cripto completamente fora, até porque estava blindado pela ideologia que nós temos, por exemplo, na faculdade, de perceber como é que funciona a moeda e as transações, o dinheiro, e a criptografia, ou seja, as criptomoedas não fazia bem parte, não conseguia entender essa parte. Eu era muito divergente. Conheci cedo o que era a Bitcoin e infelizmente não a fui estudar. Se há coisa que me possa arrepender na vida, provavelmente é essa. Mas pronto, tudo bem, rejeitei e continuei a fazer o meu papel a nível de investidor de bolsa, mas depois, na altura do Covid, houve de facto ali um clique. Ou seja, no Covid passamos ali uma fase complicada, ou seja, o que é que vai acontecer no mundo? Toda a gente estava um pouco assustado. Eu confesso que não estava tão assustado em si, porque não achava que ia morrer, mas a nível financeiro, coisas assim mais sérias estavam a acontecer. Nunca tínhamos ficado fechados em casa. O que é que isso ia acontecer, que impactos iam ter na vida, e foi giro porque depois eu fui verificar, deixa eu ver a Bitcoin, e vi que ela estava a recuperar muito rápido. Ela bateu 3 mil e qualquer coisa dólares, e de repente começou a subir rápido até aos 10. A bolsa toda, no geral, recuperou rápido, mas a Bitcoin também. Foi nesse momento que eu disse, como é que esta coisa ainda existe e não morreu? Se não morreu, eu tenho que ir ver o que é que se passa aqui. E foi assim, comecei a acompanhar, comecei depois a ver alguns conteúdos
relacionados com cripto, decidi pela primeira vez estudar o que é Bitcoin. Tentar perceber o que era isto da Bitcoin. E depois fiquei maravilhado. E a partir daí, lá está, nós temos um grupo de amigos, somos assim mais outsiders, mais empreendedores, trocamos assim umas ideias. Comecei ali a partilhar já algumas coisas sobre criptos e a conversar um bocado com eles. Reparei que havia ali até alguma surpresa. Então, Carlos, mas tu antes não cripto, agora cripto. Mas acabaram por começar-me a convencer, a dizer, não, faz um canal do YouTube, começa a partilhar. Porque eu antes já tinha tentado criar um canal do YouTube, criei mesmo. Mesmo na altura do Covid, onde fazíamos assim umas lives com o meu pessoal, jogávamos na internet, então fazíamos assim, uma coisa completamente. Eu tinha aquele bichinho, na altura até tinha comprado uma máquina para filmar, fazer vlogs com os nossos amigos e tal. Pronto, e começou por aí. Portanto, ter dado o salto para o YouTube foi relativamente fácil. No início, Portanto, essa é a parte mais interessante de quem é o Carlos. A outra parte é que tem 31 anos e que já teve na parte profissional algo que, não sendo tão contabilidade, mas sim gestão. Portanto, eu já fui gestor de uma empresa e depois estive a trabalhar na parte mais económica também de um grupo conhecido. Muito bem. Nós já tínhamos tido a oportunidade de conversar, mas havia algumas coisas que eu não sabia. Principalmente esta questão tu conheceste a Bitcoin em que altura? 2010, talvez? Não. Mais à frente. Muito mais à frente. 2010 era perfeito. Se alguém descobrisse a Bitcoin em 2010, nós não estaríamos, se calhar, aqui a conversar, pá. Se calhar estamos em outros sítios. Ou poderíamos, mas de outra forma. Ou poderíamos estar de outra forma, Então descobriste mais ou menos quando? Lembras-te? Sei que foi com 24 anos. Ok, pronto. Como diz o outro, a fazer as contas. Exatamente. Eu costumo Porque dizer. Foi no meu segundo ano da faculdade. Foi uma colega minha que me apresentou a Bitcoin na faculdade. E eu rejeitei. Eu e o Pedro conhecemos em 2017. O Pedro vocês não estão a ver, mas está ali nos bastidores. Foi em 2017. Sim. Por aí. Deve ter sido. Há 6 anos. 15, também 2016, próximo daí. Por aí. Sei que foi no segundo, se lembro perfeitamente, segundo ano de faculdade, uma discussão na cantina da faculdade. Ok, muito bem. Em que eu estava muito efusivo contra. Certo. E se calhar aí até a maior lição da minha vida, se calhar é essa. É nunca tornar nada absoluto. Ou seja, duvidarmos sempre, questionarmos. Porque nessa altura eu não questionei. Eu discuti contra alguém que estava segura sobre um tema em que eu não estava seguro sobre o tema. E isso teve impactos grandes. Então, a partir daí, se calhar a lição mais importante de todas é nós nunca duvidarmos, ou melhor, podemos duvidar, devemos duvidar, mas não devemos discutir com alguém ou trocar ideias com alguém sem primeiro estudar e investigar um pouco. Eu acho que todos nós fazemos isso. Eu até estava a falar há pouco, estávamos aqui numa conversa com o John Mark Williams, que ele é do Reino Unido, ele é o CEO do Institute of Leadership, e eu estava a contar uma história que é do Miguel Esteves Cardoso, que ele diz no Fugiram de Casa de Seus Pais, que quando ele viveu no Reino Unido, havia uma coisa curiosa que era, ele era o único, no meio de uma panóplia de pessoas, que quando alguém fazia uma questão, respondia logo. Mesmo não tendo a certeza absoluta do que ia responder, porque nós os portugueses, não são só os portugueses, em boa verdade, mas nós temos aquela ânsia, vontade de responder, mesmo que não saibamos rigorosamente nada deste assunto. Por exemplo, se eu perguntar lá em casa o que é que acham da Bitcoin, o meu pai e eu temos assim umas conversas muito engraçadas, o meu pai responderia logo, que reprova logo. Mas ele não sabe o que é, em boa verdade. Ou seja, é uma questão de todos nós temos uma opinião, apesar de não a fundamentarmos. Isso acontecia perfeitamente comigo, agora menos, mas é um desafio também que nós temos e que tu, obviamente, na altura, como eu também já o fiz no passado em relação a muitas outras coisas, acabamos por opinar sem ter a certeza. Portanto, isso foi uma lição de não assumir aqui uma posição em relação ao que não conhecemos. Mas agora, depois, como é que esse teu mindset mudou? Foi quando começaste a explorar o que é Bitcoin e perceber qual é que seria a potencialidade da mesma, é isso? E muito mais do que isso. Então. Eu sou uma pessoa que gosta muito de política. Gosto muito de economia, finanças, é uma coisa que mexe comigo, mesmo desde pequenito. Sem saber, mas desde pequenino. Ou seja, quando eu comecei a estudar a Bitcoin, os valores que podíamos encontrar ali, é como se eu tivesse encontrado a minha utopia desde sempre. Ou seja, eu tenho uma visão para o mundo e a Bitcoin talvez tivesse um grande peso nessa visão. Ou seja, eu idealizaria um mundo de uma forma. Quando eu conheci a Bitcoin, pensei, ok, ela encaixa aqui. Portanto, os valores da Bitcoin, muito mais... Se calhar as pessoas olham para a Bitcoin em primeiro lugar como dinheiro. E é óbvio, eu também olho como dinheiro. Se não der para nós ganharmos dinheiro, não faz sentido estarmos... Porque, em cima de tudo, eu sou investidor. Mas vamos pensar da seguinte.
da seguinte forma: se permite-nos ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, pode nos permitir ter algum tipo de valores que faça sentido para a nossa maneira de ser, que foi o caso, então o Bitcoin para mim foi muito mais. Muito mais do que o sistema de transações. É mesmo o facto de eu poder ganhar dinheiro e o facto de ter tantos valores. Vou dar um exemplo. Descentralização. Tu seres o único responsável por gerir o teu próprio dinheiro. Nós temos que ser livres de fazer isso. As pessoas estão habituadas a uma sociedade em que nós entregamos o dinheiro a terceiros para terceiros gerir. Nós temos a possibilidade de fazer isso através, ou seja, nós temos a possibilidade de gerir o nosso dinheiro se investimos em ações e tudo mais. Mas mesmo assim, estamos dependentes de uma corretora, estamos dependentes de fundos, etc, etc. Quando tu estás exposto à Bitcoin diretamente, porque sim, é possível, tu não estás dependente de nada. Tu estás dependente de ti. Isso permite, ou traz-te muito mais liberdade para tomar certas decisões. E eu estou-te a falar de um exemplo que para mim já tem muito peso. Okay? Depois podemos entrar em alguns mais profundos que também poderiam trazer impactos na sociedade. Talvez pretenda não entrar tanto por aí, porque pode às vezes criar mais algum tipo de conflito para quem não está informado ouvir essa narrativa. Mas sim, os valores da Bitcoin, claros. Porque lá está, eu estou exposto ao mercado cripto. Mas Bitcoin é diferente. Portanto, a Bitcoin em si, para quem não conhece, bem como grande parte das criptos, acaba por ter o conceito de blockchain por trás. Queres partilhar um bocadinho esse conceito de blockchain para quem nos ouve perceber um bocadinho melhor? Há malta que já te vai seguir e já te conhece, portanto já está habituado a ouvir no canal do YouTube. Mas como chegamos aqui a uma comunidade maior de pessoas, a ideia era tentar trazer um bocadinho esse conteúdo também para elas. Boa. É assim, eu não sou o maior especialista técnico, porque eu sou investidor, mas a parte importante, vamos trocar por miúdos. O que é blockchain? De forma simples. Para quem não percebe nada. Imaginem o que é vocês terem um livro de atas. Nós somos uma empresa e em cada sócio teria o seu livro de atas. E todas as transações que fossem feitas por qualquer elemento da sociedade, nós teríamos todos que escrever no livro quem fez a transação, não é? Quando, a quantidade e para quem. Sem escrever o nome. Na blockchain não se escreve o nome. Tens um código, não é um código, mas um hash, e tu consegues saber essas informações todas. Mas essa é a parte bonita da coisa, é a veracidade. Ou seja, é claro, eu sei que o Sérgio fez uma transação para X e que usou X dinheiro. Não sei eu, sabemos todos. Isso é a parte da blockchain, é o registro total de todas as transações numa coisa, que não é um livro de atas, mas é uma forma assim muito mais simples. E isso é revolucionário para mim e torna tudo mais brutal, porque torna tudo simples, consultável e verdadeiro. Ou seja, vamos a um exemplo muito simples. Tu produzes esta garrafa de água. Tu nunca vais ter certeza absoluta se este plástico passou por determinados... Tu tens certificados, tens tudo. Ok, mas isso é uma... Não sabes todo o histórico da Exato, garrafa não sabes de água. de onde veio a origem até chegar aqui. Com a blockchain é possível. Há um registro, há um acompanhamento de todos os processos. Há ali uma validação. Porque não é só, não alteramos na blockchain no teu livro, alteramos no livro de toda a gente. Isto é super brutal. Eu acho que ninguém está preparado para isto ainda. Ninguém? Não. Poucas pessoas ainda estão preparadas para esta mudança, mas que, na minha opinião, ela vai acontecer. Já agora pegando neste conceito que é o não estarmos preparados para. Portanto, antes só fazer aqui uma coisa que é falar um bocadinho sobre literacia financeira no geral, porque acho que está relacionado com esta pergunta e também está relacionado com o que eu queria trazer neste episódio, que é, portanto, se calhar muitos de vocês estão aí em casa, ainda em casa ou no carro, onde for, não é rádio comercial, mas quase que podia, que é, se calhar alguns de vós ainda não ouviram falar de criptomoedas no geral e se calhar não compreendem em detalhe o que elas significam. Ou então, se já tiveram a oportunidade de ver reportagens, por exemplo, na TVI, sabem que provavelmente significa uma coisa que não é verdade. Portanto, existe aqui falta de literacia financeira na população que faz com que nós geremos desconfianças em relação a determinadas coisas, portanto podem ser ativos financeiros, como é o caso da Bitcoin, pode ser em relação a investimentos no geral e, consequentemente, não dominar alguns conceitos faz com que possamos ter piores decisões. Portanto, aqui, neste âmbito, porquê é que tu achas que as pessoas ainda não estão preparadas para isto? Tem a ver com a falta de literacia financeira? Tem a ver com a não compreensão da tecnologia que está por trás da Bitcoin e de outras criptos? Tem a ver com o que em específico? Muitas coisas. Ou seja, lá está, eu já cheguei a um patamar da minha vida, apesar de ser um rapaz novo, que já me interessa por estudar coisas diferentes. Ou seja,
parte financeira já é algo que é adquirido por mim obrigatório, faz parte do meu dia-a-dia, do meu trabalho, mas o que eu acho interessante é estudar a sociedade, entender o comportamento da sociedade, os comportamentos das pessoas. E desde que comecei a investigar isso e a dedicar mais estudo a isso, eu percebo que o problema é mais sério do que só a literacia financeira. É algo que tem a ver com a sociedade em si. Nós fomos habituados a pensar no dinheiro de uma determinada forma. Vamos a um exemplo prático. É difícil para um português aceitar que é possível ganhar dinheiro porque vivemos uma vida muito mais pobre, uma vida muito mais escassa. Nós não somos ensinados a pensar em grande, a pensar que podemos alcançar alguma coisa. E tudo bem, há quem não tenha que lá chegar. Há espaço para toda a gente. Mas, lá está, não pode ser também negativo vermos alguém alcançar algum sucesso e atribuirmos esse sucesso a sorte, a roubo, a ganância, seja o que for. Isto é comportamental. Portanto, o problema vem muito mais da sociedade em si do que só a falta do conhecimento. Agora, se nós não temos um mindset, se não somos pessoas tão evoluídas assim a nível de sociedade e depois também não temos educação correta em determinados tópicos, é claro que a desgraça vem. Ou seja, desgraça. Pois, eu defino desgraça porque eu tenho uma visão do mundo diferente, não é? Mas, se pensarmos na parte financeira e desta parte da blockchain e tudo, é muito difícil para uma pessoa que sempre lidou com o dinheiro palpável e que terceirizou responsabilidades financeiras a alguém, compreender que é possível ser essa própria pessoa a gerir. Já nem pego em cripto, estou a pegar num simples investimento normal como uma empresa. Portanto, é difícil para estas pessoas compreenderem. É muito difícil, se calhar, não sei se acontece no teu caso, mas se perguntares aos teus avós, olha, sabes que tu podias investir uma parte daquilo que tu ganhavas em determinada ação e daqui a alguns anos podias ter uma rentabilidade até maior do que se tivesses entregue o teu dinheiro todo ao Estado, por exemplo, para teres a reforma que tens. É incompreensível para essas pessoas. Algumas compreendem, não é? Mas é uma fração muito pequena. E o que eu tenho reparado é que, apesar das gerações terem mudado, não está a mudar assim tanta coisa. Ou seja, nós podemos esperar, mas os nossos avós tiveram uma vida muito mais difícil e, de facto, tiveram. Então, os nossos pais teriam atitudes melhores, certo? Não. E poderíamos esperar o quê? Então, nós poderíamos ter atitudes melhores? Também não. Ou seja, a prova é que nós estamos em último lugar quase todos os rankings sobre literacia financeira na Europa, não é? Portanto, nós de facto não estamos a evoluir. Agora tu podes ficar a perguntar, então, mas porquê? Não é? Porque é a sociedade. É tudo aquilo que nós vivemos, tudo com que nós nos deparamos, está construído de uma forma que eu acho que depois cria desinteresse às pessoas. E não só. O mundo também está muito mais rápido. Estamos a assistir a um mundo de tal maneira rápido em que as pessoas querem informações muito rápidas, muito imediatas, logo também têm desejos imediatos. E a economia estuda muito bem isso, não é? Então, se as pessoas têm desejos muito mais imediatos, como é que tu podes convencer alguém que, olha, poupa uma parte daquilo que tu ganhas a pensar daqui a 30, 40 anos? Parece-me impossível. O mundo se calhar teria que ser repensado em algumas coisas. E qual é que tu achas que é o caminho para essa mudança do mundo, se é que existe? Portanto, eu vou tentar contextualizar também. Nós somos muito parecidos, não nos conhecíamos. Inclusive, eu para já não falei nada do que tu disseste, mas concordo 100% com tudo o que tu disseste. Acredito, sim, que o que nos pode faltar é educação desde o início. Portanto, a educação não é apenas para as crianças, deveria ser para os pais, para os educadores, para os nossos avós, mas teria que ser uma reformulação brutal. Por exemplo, eu sou a favor da literacia financeira desde o primeiro ano de escolaridade. Acho que devia ser, porque é fundamental. Ou seja, nós se calhar aprendemos algumas matérias que eu acho que são fundamentais, atenção, mas que face ao tempo que temos de contacto escolar podem se calhar ser abdicadas em detrimento de algo que nós vamos todos os dias lidar, que é com dinheiro. Portanto, nós deveríamos desde o primeiro ano saber literacia financeira. Nós, inclusive, já fizemos umas sessões de literacia financeira para jovens. E o feedback que temos é positivo. Mas porquê é que isto não está no modelo de educação a nível nacional? E já agora, se concordares com isto ou discordares, é excelente para aqui para a conversa. Qual é que tu achas que é o caminho para mudar a sociedade para se adaptar àquilo que tem que ser o caminho do sucesso, ou pelo menos de direcionar para um sítio minimamente certo? Ou um sítio mais próspero. Mais próspero, sim. A pergunta é muito boa e é difícil de ser respondida. Porque, claro que sim, o facto de nós podermos proporcionar ao ensino uma pequena mudança,
eu acho que é necessário. Atenção que eu acho que o ensino e a educação deveria ser repensada a todos os níveis. Nem estou só a falar na parte financeira. Há uma série de segmentos que deveria ser pensado. Mas parece-me difícil. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso nós termos alguém que tenha alguma visão para o país. O país perde muito por causa disto. Quem nos governa, e vou tocar num ponto um bocado mais sensível, mas é a minha opinião. Quem nos governa, eu vejo que não tem visão. Nós estamos cá presos há muitos anos, não temos nem com visão. Precisávamos cá de um espírito mais jovem, tem algumas questões, não é? E só alguém com uma visão para o país pode também querer fazer alterações em determinados componentes. A educação é um deles. Portanto, precisamos de alguém com uma visão diferente para a parte educativa. E depois, dentro dessa visão, a parte financeira tem que entrar. Como é que é possível? Nós, isto é muito curioso, vivemos num país em que temos que pagar impostos, portanto é algo que é normal. Como é que é possível ninguém saber o que é que são impostos? Olha, alguém falou uma vez até num podcast nosso que dizia, mas eu nem sabia o que é que tinha que pagar impostos. Se o meu pai não me dissesse, quando eu fiz 18 anos, tinha de pagar impostos, eu não pagava. Ou seja, é ouvir estas coisas, nós temos que entender onde é que está o... Não é julgar a pessoa. Se esta pessoa não sabia... Ela não tem culpa nenhuma, porque é que ela não sabe? Porque é que ela não sabe? O que é que faltou aqui? Provavelmente os pais podem também ter tido algum problema ou defeito na comunicação e deveriam ter... E também poderiam eles próprios não saber, se não foram educados nesse sentido. Exatamente. Ou seja, uma outra solução óbvio, não existiu. Então o que é que temos que fazer? Plantar conhecimento, tanto numa vertente como noutra, como tu disseste há pouco, tanto nos avós, tanto nos pais, como depois nas crianças. Tem que ser geral. Agora vem a outra pergunta. Quem é que o vai fazer? Um professor também compreendo que seja extremamente sobrecarregado. Vamos criar então novos professores para literacia financeira? Vamos ter o problema de quê? É mais gastos para o Estado? O Estado tem essa possibilidade? Tem esse interesse? Provavelmente não. Eu se calhar estou um pouco mais negativo nesta visão. Não acho que vai haver grandes alterações. Acho que vão ter que ser vai acabar por ser os próprios professores. Ok. Eu acredito nos privados. Ou isso. Alguém com uma só ideia para lançar diferente. aqui, dou um exemplo. Por exemplo, há 2 projetos que já estiveram aqui que falam sobre educação, mas eu vou focar-me num que é o Teach for Portugal. A Teach for Portugal o que faz é não fala sobre literacia financeira, é uma verdade, mas fala sobre liderança nas escolas. Portanto, o que eles estão a fazer é trabalho com os alunos e depois também falam com os professores para tentar de alguma forma moldar. Mas há um outro projeto que é o BGA, que é a Brave Generation Academy, que é do time Vieira, que nós vamos ter a oportunidade de gravar com o time mais à frente nos episódios, onde o que eles estão a fazer é tentar de forma disruptiva mudar a educação em Portugal. Mas é um privado. Inclusive, ele está a ter imensas dificuldades por causa do processo burocrático em colocar aqui. Espero que quando este podcast estiver no ar a coisa já esteja resolvida, mas acredito que não. Portanto, vai ser um processo moroso. Eu acho difícil o Estado ter a capacidade, pela falta de visão, concordo nisso, e também a falta, se calhar, de conhecimento ou experiência do dia-a-dia para... Mas eles arranjariam. Arranjariam, é isso. É pegar nas pessoas certas para trabalharem isto. Por isso tu vais ao ponto da questão e é a falta de visão. Sim, é a isso. Falta de visão de acordo. cria um país como o nosso. Sim. O facto de sermos um país que não tem visão em quase nenhum setor torna-nos o país que estamos. Por isso é que existe muito poucos que conseguem ser algo irreverentes e que até conseguem alcançar algum sucesso. E muita gente não. Mas é isto que realmente se quer de sociedade? Que a maioria não consiga alcançar nada? Eu acho que não. Daí o nosso papel, o vosso que vocês estão a fazer, no fundo, e aquilo que eu faço todos os dias. E eu percebi que, lá está, como eu gosto de política, mas não me quero envolver com nada, porque não há um partido que eu me reveja a 100%. Tenho umas costelas de alguns, não é? Depende do que é que estamos a falar, não é? Mas depois que eu sou uma pessoa com visão. Então uma pessoa com visão, considero uma pessoa com visão. Uma pessoa com visão não vai chegar ao cargo político. Porque tem que se manter nesta estrutura. Ou seja, isto é para se ir fazendo, é para se ir gerindo, não é? Como alguém dizia. Isto não faz sentido. Mas o YouTube, sim. De que forma é que nós podemos chegar aos jovens? YouTube. É por isso que eu estou no YouTube. Foi quando eu comecei a perceber que, ok, quando alguém me disse, Carlos, lança-te, é porque alguém na altura viu qualquer coisa e disse, não, tu podes ser um orador, tu podes, dentro daquilo que tu fazes, tu podes conseguir afetar algumas pessoas positivamente. E ao longo do tempo, o que eu fui verificando com tudo isto, é que é verdade. Tu começas a ter uma voz, tu começas a chegar a pessoas, tu começas a ter impacto em famílias, porque tu de facto começaste a falar. Então, o caminho, para mim, está aí. Ou seja, muito mais do que a escola, muito mais do que até os pais, está na internet, para já, no YouTube, pelo menos estou a falar para mim, eu e outras pessoas quanto eu que fazemos esse tipo de trabalho,
acho que está aí, que é também onde eu acho que toda a gente vai acabar por ir pesquisar alguma coisa. O difícil se calhar está em como reter a atenção das pessoas para um tema que à partida é um bocado mais secante. Certo. Mas, em teoria, também as pessoas que vão procurar o teu conteúdo já têm uma predisposição natural para isso. E, se gostarem, depois vão partilhando com outros e, eventualmente, disseminamos a mensagem. Já agora, porque é que disseste secante? Eu adoro esta área, pá. Estou a brincar, A maior parte das pessoas, sim, concordo. Como é que nós conseguimos pegar num jogo... Olha, isto é mesmo que está numa escola. Pá, finanças é, de facto, pouco sexy, não é? Vamos ser mais... Certo. Exato. Pensa assim. Eu, quando andava na escola... Eu até ir para a faculdade, eu era um adolescente até bastante traquina. Eu fazia muitas asneiras, eu não queria saber da escola para nada. Não era burro, até considero uma pessoa inteligente, mas não queria saber para nada. Era muito mais divertido o quê? Brincar, fazer asneiras, viver a vida, não é? Quando chegamos mais velhos, quando levamos o choque de tens de trabalhar, pagar coisas, bom, aí a gente já percebeu, afinal tenho que correr atrás daquilo que eu não o fiz. Mas, como é que nós conseguimos criar alguma coisa que que mexa com as pessoas ao ponto de elas querem ver? Ou seja, não pela parte das finanças, mas será que nós conseguimos ir à volta? Pronto. Nós vamos tentar, nós, CryptoFlex, vamos tentar, ainda em 2023, criar alguma coisa para tentar criar um impacto dessa forma. Ou seja, será que nós conseguimos inserir onde as pessoas estão e a partir daí começar a tocar em certos pontos? É o meu mindset. E lá está, é o que eu digo, eu tenho uma visão. E se eu quero pôr a minha visão em prática, eu tenho que fazer os caminhos todos para lá chegar. Muito bem. Ainda não falamos do conceito de liderança, mas está implícito em tudo o que nós falamos até aqui. Mas eu gostava de te perguntar antes, voltando aqui à temática das criptomoedas e da Bitcoin, pronto, que é uma delas, mas que não é apenas uma criptomoeda propriamente dita. Tu há pouco falaste aqui da descentralização. Aqui uma pergunta que está relacionada com este conceito e com algo que tenho ouvido falar e que tem a ver com os CBDCs, que é, no fundo, as moedas dos bancos centrais que serão públicas a partir de uma determinada altura. Já se fala muito de datas, inclusive, por exemplo, ainda creio que ontem ouvi qualquer coisa sobre o Banco Central do Brasil, que já tem uma moeda, eventualmente em fase avançada, que entraria em 2024, em junho ou algo do género. O que é que tu achas dos CBDCs, em primeiro? Porque eu ouço muita crítica sobre isso, que é a Bitcoin é descentralizada e por isso é que é tão benéfica enquanto conceito para tudo o que ela simboliza em termos de liberdade, e os CBDCs, em teoria, vão ter exatamente o efeito oposto, porque continuarão a ser um produto, uma moeda que terá informação que pode ser usada por governos centrais, designadamente para, mais uma vez, nos controlar, não é? Portanto, o que é que achas disso? Lá está. Mais uma vez, vamos à parte psicológica e comportamental. São inevitáveis. As CBDCs vão existir. Nós ou vivemos uma utopia ou brincamos no jogo. Lá está. Um investidor, eu vou falar um pouco até nesta parte de mim. O que é que eu faço? Eu não tento procurar ter razão. Eu sei como é que o jogo funciona. Eu estudo muito economia, estudo muito geopolítica. Eu sei que o jogo é jogado de cima. Nós não vemos. Nós achamos que vemos coisas, estamos preocupados com várias narrativas, mas as peças no tabuleiro de xadrez são jogadas por alguém que nós não estamos a ver. E desta forma, nós só temos uma hipótese de sobreviver. Ou seja, ou bem que eu estou a dizer, sobreviver, nem é... Ou seja, nós para sobrevivermos temos que saber jogar o jogo, ou pelo menos saber lidar com a maré. O que é lidar com a maré? É óbvio que as CBDCs vão ser implementadas, mas faz sentido algum governo, algum Estado perder o controle? Perguntas-me assim, Carlos, mas tu concordas com isso? Não. Mas sei que é inevitável. E então por isso é que eu vejo a Bitcoin como a solução. Ou seja, sempre que eu vejo um extremo, eu sei que vai existir automaticamente outro extremo. Se tu queres um controle total, automaticamente vai ser criado para equilibrar as coisas algo que é completamente descontrolado. É por isso que eu vejo. Atenção que a Bitcoin também pode se tornar perigosa nos próximos tempos por causa de tudo isto. O controlo que algum governo pode ter, até pela compra massiva, por exemplo, vamos pensar nos dias atuais. Na perspectiva, uma pessoa normal, se calhar pode olhar para uma Bitcoin e dizer assim, $29.000 uma unidade, é caro. Para um governo, talvez não. Se de facto, ou seja, o market cap de criptomoedas ou da própria Bitcoin é muito acessível para um grande grupo. E está-se a ouvir falar muito da BlackRock e tudo isto. É bom para nós, especuladores, não é? A parte mais especulativa do investidor que quer ganhar dinheiro, pensa nisto como, uau, eu vou valorizar o meu capital. Não é? Mas estamos a valorizar o quê? Fiat. Moeda, no fundo. Queres chegar a uma altura e realizar o que tens para moeda
as CBDCs vão existir sempre por isto. Ou seja, não vale a pena. Agora, podemos olhar para a Bitcoin e dizer assim, não, mas temos uma parte que é completamente descentralizada e isto vai ser garantido. Ou seja, a minha segurança um dia, na velhice ou quando eu precisar, está garantida por uma parte. Mas até essa parte pode um dia ser controlada pelos governos se eles comprarem uma fração tão grande assim, não é? Aconteceu mesmo com o ouro há muitos anos atrás. Portanto, cá outras soluções vão aparecer. Agora, a Bitcoin se cá pode ter trazido a abertura para N possibilidades diferentes. E atenção, quando nós temos CBDCs a aparecer, mas também temos stablecoins a aparecer, como por exemplo até a PayPal lançou agora a deles. Calma, se calhar vai haver aqui, lá está, um extremo, super controlador vai originar outro extremo, que é alguém que vai querer a todo custo ser descentralizado. Mas os dois vão ter de viver em... E se calhar daqui a vários anos, posso já nem estar cá, nem tu, não é? Mas se calhar o que vai acontecer é as duas vão viver em conjunto, numa plenitude total, em que umas servem para umas coisas, outras servem para outras, mas na verdade o dinheiro não é isso. Tu tinhas a parte física, que era muito mais descentralizada do que a parte que é feita com os cartões. Elas já viveram em sociedade e toda a gente lidava bem. O Japão não abdica da moeda física, por exemplo. Portanto, se calhar a física vai passar a ser talvez o sistema das criptomoedas. Não sei. Não sabemos o futuro, garantidamente. Estou só a especular. Sim. A minha visão como investidor. E já agora, portanto, há mesmo muitas perguntas que eu te queria fazer. Primeiro porque a conversa é numa temática que eu acho sexy, apesar da maior parte da malta não achar, mas eu acho, que é tudo tem a ver com finanças, para mim é excelente. Tem a ver com o seguinte, portanto, tu falas muito do comportamento humano e, de facto, quando nós pensamos em investimento, não é a racionalidade que impera na maior parte dos mercados. É por isso que, por exemplo, quando ouvimos falar de Bitcoin e até há uma expressão que é até quando o sapateiro começa a falar sobre um determinado investimento, então opa, é para vender, que o Warren Buffett fala muito sobre isso, e quando o mercado começa a dizer que aquilo não serve, então é quando eu começo a comprar. Porquê é que tu achas que existe de facto esta lógica económica de os agentes económicos são irracionais ao ponto de tomarem más decisões porque se deixam levar pelas emoções? E já agora, como é que tu foste controlando isso contigo mesmo? Que acredito que também tenhas passado por essas situações, eu pelo menos já falei, até posso já dar o meu exemplo depois, que tomei más decisões de investimento por pura emoção. E como é que foste, mais uma vez, portanto, trabalhando isso, identificando isso, e qual é a mais-valia que tu trazes quando levas isso para o YouTube, nas tuas análises técnicas, por aí fora? Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata, mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou
dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Pá, é bastante complexo, porque tem a ver mesmo com a parte emocional. Mas vamos tentar desconstruir aos poucos. Nós temos o nosso cérebro, lá está, mais uma vez estudar o cérebro, tens uma parte que é muito selvagem, reptiliana. Essa é a parte do cérebro que trabalha com a emoção. É aquela parte em que nós nos tornamos o homem das cavernas e não o homem inteligente, que consegue raciocinar. Essa impulsividade é aquela que reina em momentos de decisão se tu já não tiveres um certo traquejo. Então tu vais tomar muitas decisões por impulsividade e não por racionalidade. Aliás, agora não posso frisar, já não me recordo, já estou há vários anos, mas eu tinha a ideia que nós primeiro tomamos uma série de decisões primeiro por impulsividade e só passado algumas decisões é que tomamos uma decisão racional. Corres o risco de antes operar pela emoção. Como é que nós resolvemos isso? Ou como é que eu arranjei forma? Com métodos. O que é métodos? É tu dizer assim, eu tenho que ter eu chamo-lhe um setup, uma estratégia que diz assim, se acontecer este evento e tu tens de fazer isto. Se acontecer X, Y, Z, tens de fazer aquilo. O que é que isto começou a fazer? Começou a evitar que eu tomasse decisões por impulsividade. Mas atenção que tu vais tomar a vida toda. Ainda recentemente eu também tomei. Eu fiz toda a minha estratégia para comprar a Bitcoin no melhor ponto possível. E eu considero que sim, comprei nos 17 mil e qualquer coisa. Não foi nos 15, mas foi nos 17. Numa perspectiva de longo prazo é muito bom. Completamente 100%. E eu falo sempre em gestão de risco, não é? Mas comprei ali 100%. E quando houve o crash de 3 bancos americanos, eu, por impulsividade, não segui a minha estratégia, vendi 75% daquilo que eu tinha comprado. Tive de recomprar mais caro. Ou seja, eu, com a minha experiência, também cometi um erro. Estás a entender? Ou seja, nós estamos sempre expostos ao erro. É inevitável. Não há hipótese. A melhor hipótese é criar regras, setups, que te ajudam a evitar mais um bocadinho esses erros, porque os erros vão acontecer. É contra a natura. No mercado financeiro, tu tens que operar contra a natura. Quando tudo chora, tu não podes chorar naquele momento. Tu tens que agir. Tu tens que tomar uma decisão. Tu tens que olhar para as coisas e dizer assim, se esta pessoa... Claro que isto, dizer assim de forma fria, pode chocar, mas se esta pessoa está a passar um problema nesta situação, é porque eu tenho aqui uma oportunidade. O mercado financeiro é assim, é uma selva. Por isso é que eu digo, não critiquem, não se queixem, não digam, isto está errado. Aprendam a jogar o jogo. Certo, porque é assim, se não jogares tu, vais jogar o outro e tu vais ser sempre o que chora e que nunca vais ter frutos nenhuns. Portanto, a narrativa tem que ser mudar o mindset. Quando tu conseguis entender o contrário, quando falavas, toda a gente está a falar sobre isto, é sinal que está a ficar perigoso. Quando a maioria das pessoas conseguir entender esse jogo, ou tiver esse jogo de cintura, pelo menos vão cometer menos erros. Pelo menos vão cometer... Por exemplo, eu sei perfeitamente quando é que vai ser o boom, por exemplo, do meu canal. Vamos a um exemplo muito simples. Quando for o boom do meu canal, eu já sei que ou já estamos a chegar ao topo, ou então está na altura de eu começar a meter os meus sinais de alerta para que se a coisa inverter, cai. E porquê? Vamos ser sérios. Ninguém quer saber de agora. Sabes porquê? Porque agora, à partida, ou não estás a ganhar dinheiro ou ganhas pouco, né? A volatilidade está curtinha. Então, não chama a atenção de nada. Vai chamar a atenção quando? Quando estiver no pico. Quando algumas pessoas, que até nós conhecemos, que compraram barato, começam a vender mais caro, começam até a mudar um pouco o seu estilo de vida, começam a ter outros desejos, etc. E as pessoas estão à volta, começam a ver, começam a reparar e perguntam, mas tu até há uns dias atrás era assim, agora tens este estilo, o que é que aconteceu? Investi e tal, porque tu vais falar naturalmente, investi nisto e tal, tu até vais falar aos teus amigos, para lhes vais mostrar o caminho. Aconteceu comigo. Eu tanto tinha os meus amigos mais investidores e os meus amigos que eram completamente céticos. E os meus amigos céticos continuaram céticos. E continuam céticos. Ainda continuam. Continuam céticos. Mas falta pouco. Mas, lá está, mas já algumas coisas já mexem com alguns deles. Sim. Já, de facto, já houve ali qualquer coisa que mexeu. Mas a tendência é que seja isto a nível da sociedade. Ou seja, quando começar a mexer com várias pessoas e várias começarem a entrar, eu já sei que é o boom, já sei que começa a entrar a euforia. Na euforia tu começas a ligar os alertas todos, porque já sabes que a qualquer altura vem a derrocada, porque tu também sabes que tu, se compraste barato, vais querer vender. Imagina os grandes. Imagina que eles estão completamente carregados de dinheiro, obviamente vão querer realizar. O dinheiro é para depois fazer... Lá está, tu queres o dinheiro para mudar o teu estilo de vida, mas também queres... ou seja, tu vais vender no topo, mas também vais querer reentrar outra vez no fundo. Sim, certo? Óbvio. O ciclo é isto a vida toda. As pessoas não compreendem porque é que os gráficos são crescentes. É só por isto, malta.
Eu hoje tenho 10, amanhã quero ter 20. Então pronto, compro nos 10, vou vender nos 20. Com o intuito de esperar que aquilo tenha uma correção para comprar, por exemplo, a 12 ou a 14, para depois vender nos 22 ou 22 ou 24. Sim. Se toda a sociedade pensar desta forma, e quem tem dinheiro, os fundos de investimento vivem disto, aliás, para as pessoas terem pensões e reformas, alguém tem que pensar desta forma. Mais claro, e a impressora que imprime qualquer coisa. Claro. Mas estas duas vertentes têm que estar a trabalhar em sintonia. Portanto, lá está, acho que as pessoas estão muito mais preocupadas em criticar e dizer é um sistema capitalista, é isto. Malta, não... Vamos tentar estudar um pouco. Se estudarmos um pouco, se calhar dava para todos melhorarmos qualquer coisa. Sim, concordo plenamente. Estou aqui a ter uma conversa quase com um sósia. Contigo próprio. Comigo mesmo. Está muito fixe. Obrigado. Acredito genuinamente que, de facto, esse seria o caminho. E acho estranho, de facto, como é que, com tanta informação disponível, tantas pessoas como tu a criar conteúdo, a partilhar informação, ainda há tão pouca gente, segundo aquilo que eu acho que é o meu critério de pouco, a perceber isto e a conhecer aquilo que seria o caminho aqui a seguir. Focando-nos agora aqui em coisas que estão relacionadas com o que tu falaste e trazendo a temática da liderança com um conceito agora, porque temos vindo a falar na mesma, obviamente, tudo isto. Aliás, já aqui uma parte, portanto, controle emocional é autoliderança. Portanto, eu, para conseguir não me deixar levar pelas emoções e ser racional, tem que ser altamente autocontrolado, tem que ter um autocontrole muito grande. Pegando nisto, portanto, tu quando fazes a tua análise técnica, que é o teu principal foco, para além de partilhar bom conteúdo, informação e educação com a tua comunidade, já agora, quantas pessoas fazem parte da tua comunidade? Da comunidade privada ou do geral? No geral e na privada. Podemos dizer que temos mais ou menos 6.000 subscritores no YouTube. No YouTube, sim. No YouTube. As outras redes sociais nós ainda não apostamos. Vamos fazer uma coisa diferente. Agora em 2023 ainda? Ainda vamos tentar em 2023. Okay. E depois temos o Flexcast, que é o nosso canal de podcast, que já vai com 700 também subscritores. Portanto, a soma dos dois andará por aí nas outras redes sociais para já. Foram à parte, começaram em 2020, sensivelmente, certo? O YouTube? Não, foi em 2021. No 21, ok. Ou seja, eu ainda fiquei um ano a aprender bem o mercado. Portanto, eu só arranquei com a CryptoFlex em agosto de 2021. Ok. Portanto, está quase a fazer 2 anos. E em 2 anos, 6.000 e tal pessoas já seguem o projeto. Já considero que seja muito, tendo em conta que foi bear market total. Certo. Ou seja, nós, é giro porque criei o canal na altura que estávamos a corrigir do primeiro topo que tivemos da BTC, fomos aos 30.000, portanto eu criei o canal na subida para os 69, né? E depois, lá está, tivemos todo aquele inverno, portanto, considero que se calhar para um bear market é muito bom. Em Portugal, se calhar 6.000 é notável. Sim. Porque se calhar num bull market poderia ser, não sei, mas eu teria uma expectativa bem maior do que essa. Para aquilo que nós estamos a fazer. Atenção, para aquilo que nós estamos a fazer. Como é que achas que a malta que investiu a 69 de Bitcoin ou acima dos 30 foi conseguindo gerir este processo emocional de não vender como tu vendeste, e já agora não partilhei há pouco, mas vou partilhar, já tinha partilhado no episódio com o César Borja, que investe em ações, que eu já perdi o meu dinheiro todo 2 vezes. Portanto, a primeira vez foi em mercado acionista, por vontade de curto prazo, desmobilizei todo o meu capital de ações dispersas para uma, BES, Banco Espírito Santo. Juro. Estupidez, sou de finanças, tenho conhecimento, mas achei que tinha ali uma oportunidade excelente de curto prazo para quase dobrar o meu dinheiro. O que aconteceu foi que, tipo, no primeiro dia estava a ganhar, só que de repente, última semana, o BES começa a tombar e eu perdi o meu dinheiro todo. Completamente emocional a decisão, não foi racional, ou seja, os indicadores não diziam para eu movimentar para lá. Segunda vez, foi muito parecido com a ótica de vender antes do tempo. Neste caso tu fizeste pela gestão de risco, eu fiz por uma questão emocional, ponto, que foi, portanto, nós compramos em 2017 mais ou menos criptos várias, e eu investi nas erradas, portanto investi em small caps mesmo, que eu achava que iam bombar por falta de análise, falta de estudo, e o que é um facto é que essas hoje, que ainda as tenho, valem pouquíssimo, mas foi por isso, portanto, más decisões de investimento, ou seja, perder o meu dinheiro não foi por ser um mau investimento, foi literalmente porque tomei más decisões enquanto investidor.
Algumas emocionais, outras porque faltava-me conhecimento para eu ter racionalidade. Portanto, aqui a questão é, principalmente quem é novo no mercado de investimentos, seja em criptos, seja em ações, o que for, quais é que são as competências ou características que esta malta tem que ter para, estando agora ainda no bear market, conseguir ultrapassar isto, que as emoções estão à flor da pele, a malta vê o dinheiro a cair na conta, principalmente. O que é que achas que caracterizaria? A primeira coisa que alguém que quer ser investidor tem que ter é uma estratégia. E eu falo em todos os meus vídeos sobre a gestão de risco, porque foi o método mais simples, aquele método que eu criei foi o método mais simples de que alguém que está de fora e não percebe bem as coisas, como é que pelo menos não faz tantas asneiras. E é como é que não entra nessa parte da emoção, de entrar all-in, numa tacada só, seja só num ativo, seja só numa única zona de compra. Não. Diluir, fracionar. Não pode ser demais, porque se for demais torna-se ingerível, talvez. Tem que ser na quantidade certa. E depois, há muitos truques que têm a ver com a pessoa precisa estar exposta, não é? Tem que estar exposta para os entender. Atenção que eu quando também entro no mercado cripto, principalmente, também fiz uma borrada enorme. Porque, lá está, eu vim do mercado tradicional e só deixei os meus ETFs. O resto que eu tinha, eu vendi tudo. Eu trouxe tudo para cripto. Foi um risco total. E conheci, pela primeira vez, o mercado de futuros. E eu lembro perfeitamente o porquê que eu sei bem o que é uma... Eu chamo-lhe a cabeça de Bart Simpson num gráfico. Porque eu sei exatamente o que é uma cabeça de Bart Simpson. Porque eu entrei na subida da cabeça, não é? Com um nível de alavancagem razoável, e entra-te o modo da ganância. E repara, eu não era desinformado, eu sabia dos riscos. E diz assim, uau, top, o mercado está a ir contra, mas o mercado sabe o que está a fazer. O mercado não vai te dar o almoço grátis, ele vai-te cobrar alguma coisa. E a cobrança foi a ser liquidada na minha posição, e depois ter de recomprar a spot, e já não a mesma quantidade tinha comprado no início de futuros, já não tinha tanto. Bom, isso é uma lição também para a vida. Mas o cerne da questão está, ter uma estratégia. A pessoa tem que ter uma estratégia. Fizeste uma introdução brutal, que era, como é que uma pessoa que comprou lá nos 69 mil estava? Eu vou dizer assim, se a pessoa me acompanha desde essa altura até hoje, está tranquila. Vendeu nos 48 mil. Ok. Lembro perfeitamente aquela live que eu fiz um sábado de manhã, quando todos os meus indicadores deram bear market. Ok? E eu lembro perfeitamente, era sábado de manhã, eu tinha acabado de acordar, todos os meus alertas a dar, eu disse, eu não vou fazer uma live, ou melhor, eu não tenho que fazer uma live ao sábado, mas eu vou fazer. Senti-me na obrigação de abrir o computador, gravar um vídeo e dizer, malta, na minha opinião, nos meus setups, bear market. Vou fechar o tasco. E assim o fiz. Depois daí para baixo, é só fazer gestão de risco. Qualquer pessoa que esteve a fazer um método certinho até hoje, já está em lucro. Portanto, teve que esperar um ano. Um ano e alguns meses ali, um bocado em sufoco, mas faz parte do ciclo. Entretanto, quem montou agora e está a montar e está a fazer uma bela estratégia, quando as coisas subirem, vai aproveitar essa subida, não é? Quem chegar mais tarde só vai comprar na subida, não é? Depois vai ser eu costumo dizer isto, vai ser a minha liquidez de saída, não é? A chegada de uns vai ser a minha liquidez de saída. Portanto, estratégia é a primeira coisa, ter um plano, ou seja, lá está, se acontecer isto eu faço isto, se fizer aquilo eu faço aquilo, e com gestão de risco sempre. Nunca comprar um ativo só e nunca comprar tudo no mesmo sítio. Ir comprando. E como eu digo sempre também, deixar uma zona de compra sempre no zero. Ok. Sabe o que quer dizer? Sim. É que tens sempre uma reserva. Certo. Nunca ficas... Yeah. Claro que isto é o básico. Se depois trabalhares comigo numa parte mais especializada, tem outras panóplias de coisas muito mais complexas. Mas para quem está a chegar agora e não quer fazer as neiras, é o básico do básico que funciona. A diferença é que em vez de fazer 130, só faz 80 e tal. Mas faz 80 e tal. É melhor fazer 80 e tal do que fazer menos 100. Certo, é isso. Perder dinheiro não é o objetivo de ninguém. Não é só o objetivo do mercado financeiro. Da forma que nós o entendemos. Porque para quem o joga, o objetivo, é triste dizer, mas é verdade. Claro. É tu liquidares o outro para tu subir. Sim, é isso. Não é uma selva. No fundo, quanto mais pessoas acabarem por entrar no investimento, teríamos sempre a alimentação da liquidez, aquilo que falamos. A verdade é que ainda neste momento, provavelmente o mercado de criptos não é nada do que vai ser daqui a uns anos, por isso mesmo. Portanto, quase ninguém o conhece ainda, apesar de em 2010, creio eu, que foi quando a Bitcoin foi criada,
ainda estamos muito longe disso. Mas agora há uma pergunta aqui, porque eu acredito que este episódio vai gerar aqui algum atrito, provavelmente por falta de conhecimento, que eu acho que também é a nossa missão trazer para aqui, que é, mas tu achas que o mercado de cripto já está num ponto de bolha? E achas que, tal como aconteceu, por exemplo, no mercado acionista, na era de .com, tu vais ter a era das criptos? Isto porquê? Porque se eu for ver ao CoinMarketCap, hoje temos, creio não estar enganado, mais de 12 mil... 20 e tal mil. 20 e tal mil criptos. O que é que achas que vai acontecer? Portanto, acho que é inevitável, mas... Sim, é a limpeza normal. A mim não me assusta, porque eu acho que não vai acontecer isso à Bitcoin. São coisas completamente distintas. Mas faz parte. Ora, vamos tentar pensar aqui um bocado nas coisas. Tu tens criptomoedas que são comunidades. Tens criptomoedas que são scams. Tu tens criptomoedas que são ativos de jogos. Outras para NFTs. Outros para dar suporte às redes que são criadas. O que é que nós estamos a viver? Isto, na minha opinião, é uma revolução tecnológica. E a revolução tecnológica tem coisas muito boas, tem coisas muito negativas. O que é muito negativo vai ser limpo. É inevitável. Quem chegar ao mercado de cripto conhece pouco isto e tem uma exposição demasiado grande a esse tipo de ativos mais pequenininhos, corre o risco de ou fica milionário num milagre, Nossa Senhora, tendo a sorte de encontrar a cripto que vai disparar, ou então não, comprou qualquer coisa que estava com um market cap muito baixo e que alguma, por exemplo, baleia ou algum investidor percebeu, vou fazer aqui uma estratégia para também ganhar dinheiro. A gente sabe como é que funciona, não é? E a pessoa tinha lá algum e de repente aquilo multiplicou e ai que bom, e conseguiu vender e saiu, pronto. Mas provavelmente isto é menos de 1% de probabilidade. As outras pessoas que fizerem um trabalho de casa diferente vão fazendo um investimento com calma, com uma exposição muito maior, por exemplo, a Bitcoin. Para já, a narrativa está em Bitcoin, para que é que estamos a procurar altcoins? Quando veio o primeiro clique da inteligência artificial, aí foi diferente. Tivemos muitas criptomoedas ligadas à inteligência artificial que elas por isso mesmo explodiram. Mas mas o mercado financeiro é assim, é por narrativas. Quando se fala de uma coisa, tudo fica muito mais quente. Cabe-te a ti saber quando entrar e quando sair. Se consegues entrar no início, tu vais ganhar dinheiro. Se entrares no fim, tu vais perder dinheiro. É inevitável. O problema é que a informação realmente de qualidade não chega até ti rápido. Tu tens que saber procurar. E é por isso que eu uso o gráfico. Porque se eu não usasse o gráfico, eu chegava sempre tarde. A notícia quando sai a ti, quando chega a nós, já aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Tu tens que olhar para algo que não depende da notícia. É só o comportamento humano. Se tu vês que o comportamento humano está a fazer alguma coisa, há aqui algum sinal, eu vou atrás, vou aproveitar. Depois tens outras coisas, que é os robôs das corretoras. Certo. É impossível competir. Não consegues competir, mas tu sabes que eles têm uma tendência. Eles têm uma... Se os estudaste, eles têm um determinado comportamento. Isso é o comportamento dos robôs. Se as corretoras começam a entrar todas, se começam do nada a aparecer muitas posições nos futuros a abrir de repente, isso é estranho, não é normal. Então algo vai acontecer naquele ativo. Pronto, são pequenos truques, são pequenas coisas, mas é preciso estar skin in the game para começares a entender um bocado como é que isto funciona. Ou seja, no fundo, quem está de fora e que nunca fez investimento é difícil perceber aqui alguns conceitos porque não estamos habituados ou porque não estão a ver especificamente como fazer. Portanto, vamos ser sérios. Eu por acaso gosto de cozinhar, portanto ia dar um exemplo errado. Eu posso dar o exemplo do arroz de há pouco, estávamos a falar exatamente, podes dar-te esse exemplo. Não vais falar sobre culinária se não exerces ou se não praticas. Parece-me lógico. Então também é normal acontecer o mesmo no mercado financeiro. Quem não exerce não consegue ter rentabilidade. É por isso que as pessoas terceirizam o dinheiro. Certo. E vão continuar enquanto não tiverem o domínio total disto. Isso que nunca vão ter. Certo. Eventualmente nem nós, não é? Portanto, nem nós. Eu muito longe de ti porque tu sabes muito mais do que eu. Isso não se define por isso. Sim, mas tens mais experiência pelo menos. Certo, somos muito micros. Somos muito micros. E top planta. E top planta, certo. Carlos, só para alinhar aqui as horas, portanto só faltam aqui mais ou menos 10 minutos. Queria-te fazer uma pergunta que tem a ver com a definição de sucesso. São perguntas genéricas, é um facto, mas eu acredito que tu, face ao percurso que tens tido, estás próximo, pelo menos, daquilo que é o sucesso. O que é que tu achas que define o sucesso de alguém, de um líder, e neste caso, achas ou não que estás ainda no sucesso ou ainda falta um caminho para chegares onde tu queres chegar? Felicidade. Felicidade, boa. E vai-me sempre faltar alguma coisa, porque eu chamo o eterno insatisfeito.
Portanto, nunca vou estar satisfeito com aquilo que eu tenho. E não estou a falar de dinheiro, estou a falar das coisas que eu posso ter para mim e que posso proporcionar. Eu estou na minha jornada, no fundo. Eu lembro perfeitamente quando criei até o canal, era isso que eu dizia, que é, malta, vocês vão ter aqui a oportunidade de ter alguém que está a fazer uma jornada. Olha, venham comigo na jornada, venham assistir, estejam por aí e vamos ver onde é que nós vamos chegar. Portanto, ainda estou muito longe daquilo que eu realmente pretendo alcançar a nível de feitos, mas a nível de felicidade já penso que eu possa ter alcançado, se calhar já há alguns anos atrás. Mas isso tem mais a ver com a parte de desenvolvimento até pessoal do que a parte financeira. A parte financeira é consequência total daquilo que tu fazes ao longo da tua jornada, porque tu hoje podes ser uma pessoa com mais dificuldade financeira, porque estás a começar, mas se tu, de facto, quiseres mudar essa narrativa, tu mudas. Há pessoas que, efetivamente, por certas questões da vida, não conseguem, como é lógico. Mas a maioria, sim. Vamos ser sérios. Eu já cheguei a ter 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo. Ok? Toda a gente consegue. É o sacrifício sobrenatural. Claro que sim. Qual é o objetivo? Alcançar um objetivo um bocadinho mais de longo prazo, tentar encurtá-lo um bocadinho. São escolhas. Como há quem queira viver um dia de cada vez, eu não sou uma pessoa de viver um dia de cada vez. Eu pretendo viver um dia, ou seja, viver o meu dia, mas a pensar no amanhã. Portanto, tudo tem a ver com a maneira como tu lidas com as coisas. Portanto, o meu objetivo ou definição de sucesso chama-se felicidade e para alcançar a felicidade, acredito que nós temos que ter vários segmentos da nossa vida concluídos com algum sucesso. Desde a parte emocional, da parte espiritual, financeira, trabalho, social, e depois a outra que eu se calhar acho que é mais difícil de ser alcançada e que acho que as pessoas não dão muita atenção é a parte de como nós vemos a sociedade e como é que nós podemos ter um certo impacto na sociedade. E essa é uma coisa que já mexe mais comigo, eu já acho que pelo menos quero dedicar mais a isso. E o YouTube é um reflexo dessa parte, de eu me querer sentir um pouco útil de alguma forma. Uhum. E estás a sê-lo garantidamente. Este episódio também, o facto de chegar a algumas pessoas também permitirá continuar essa jornada. Mas o que já fazes no YouTube já é incrível. Aliás, houve um vídeo que foi viral no teu canal, portanto, por maus motivos, mas eu nem vou fazer publicidade. Mas que, não para mim. Não para ti garantidamente não, deixa ficar claro, maus motivos para outra pessoa. Isso. Que acabou por ter aqui montra quando não deveria, mas pelo menos, olha, a parte positiva é que mais pessoas passaram a conhecer o canal à conta desse vídeo. Já agora, quais é que são esses objetivos que tens mais à frente? Estou curioso. Eu tenho um específico, depois posso dizer qual é, mas gostava de saber os teus. São vários. Aquele que eu primeiro quero tentar pôr em prática é, de facto, como é que eu consigo chegar às pessoas de outra forma. Já começo a perceber que, com esse vídeo que tu falas, eu comecei a perceber que para nós termos um impacto, nós temos que, de facto, ser disruptivos. Mais uma vez, parece que estou a sentir aquilo que senti quando conheci a Bitcoin. Ou seja, vou tentar explicar-te isto. Nós vemos a vida de uma forma, nós fomos incutidos a ver a vida de uma forma. Nós criticamos, não perguntamos. Nós acusamos, não queremos trocar de lugar. E se nós quisermos, de facto, chegar a mais pessoas, nós temos que, essas duas coisas que eu te mostrei, temos que as trocar. Eu tenho que começar a perguntar e tenho que começar a querer trocar de lugar. Já é algo que eu já costumo fazer por natureza, mas se calhar mais na parte social. Tu, para conseguires que mais pessoas vejam o teu conteúdo, tens de chegar a essas pessoas. Ok? Então nós cá temos que fazer conteúdo diferente daquilo que nós fazemos. Ou seja, nós temos que manter a nossa seriedade no conteúdo que fazemos, mas cá temos que criar qualquer coisa que vá de encontro a essas pessoas. É a única forma que eu vejo que eu posso ter um impacto na sociedade. Eu tenho que me aproximar das outras pessoas. Daquela pessoa que, por simplesmente, não quer saber de dinheiro. Ela não tem que saber de dinheiro. Não tem que querer saber de dinheiro. Mas, e se eu lhe contasse, se calhar daqui a 10 anos, aquela pessoa pode precisar de perceber o que é o dinheiro porque não se planeou. É diferente. Porque é que as pessoas têm de ver uma série e nas séries nunca se fala de dinheiro? Ou melhor, quando se fala, geralmente é o rico que é o dono de não sei do quê e que trata... É o mal da fita, quase. Pronto. Porquê que tem que ser assim? Porquê que as personagens têm que ser sempre o talhante? Nunca apareceu nenhum bolsista? Nunca apareceu ninguém ligado ao mercado financeiro? Se a narrativa começar a mudar, se algumas pessoas dos mercados financeiros começarem a aparecer,
se calhar, torna-se uma coisa normal da sociedade. Se tornar-se uma coisa normal da sociedade, se calhar mais pessoas vão querer ver. É por aí que eu acho que o mundo é por aí que eu acho que quero ir no curto prazo. Veremos, porque logisticamente e para podermos manter a seriedade que temos e ainda querer chegar aí, não vai ser fácil. Só sou eu e a Rita, somos 2 pessoas. Vamos ter de fazer um autêntico milagre, mas também já estamos habituados. Também traz sempre mais pessoas que se poderão associar. Ora, fica já aqui o convite, o meu autoconvite para também participar nessa mudança. Acredito genuinamente que é o caminho. Inclusive, o objetivo do podcast, Tribo de Líderes, bem como a grande maioria dos conteúdos que nós fazemos na Macro, tem essa missão. Portanto, somos mesmo muito parecidos, pá. Isso é giro. É muito fixe. Portanto, aqui a lógica é, quanto mais impacto positivo nós conseguimos criar, melhor é para todos. O meu objetivo principal neste momento, que sou pai, portanto, é conseguir educar o meu filho da melhor forma para que ele consiga também ele criar depois impacto positivo no mundo. Portanto, acho que esse é o grande legado que eu poderia deixar. Pronto, obviamente impacto direto nele, mas se eu conseguir impactar outras pessoas, ele próprio também vai ver que se calhar este modelo é um modelo a ver, que é um modelo de tentar também impactar os outros e criar no fundo, coisas boas para o mundo. Perfeito. Diz-me. Já começamos, atenção que eu já sem querer, já havia algo em mim que me fazia querer criar algo diferente. Foi por isso que eu também criei o FlexCast. Nós estamos aqui a falar da CryptoFlex, mas nós temos o FlexCast, que é o nosso canal de podcast. Porquê eu criei o FlexCast? Para tocar em temas que eu sei que mexem na sociedade. Infelizmente, muito poucas pessoas conhecem. E eu agora, isto foi como nós começamos, e depois começamos a caminhar para uma visão que era: e se nós trouxéssemos pessoas aqui que nós achamos que têm ideias? Ou seja, a pessoa pode ser empreendedora ou não, mas acima de tudo tem que ter uma ideia para a sociedade. Se nós começarmos a falar sobre várias coisas, começarmos a mostrar dentro do nosso... Ou seja, nós falamos de tudo, a sociedade fala de tudo, não é? Da parte racial, da parte de género, fala de tudo. Ok, vamos também aproveitar e falar do nosso tema. Vamos pôr o que é ser um empreendedor, o que é ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa que pode ganhar dinheiro ou não, como é que alguém pode motivar outras pessoas. Vamos falar sobre isso também. Foi por isso que nós criamos o FlexCast. Já era o início da parte disruptiva que eu sentia que havia necessidade de o fazer. Mas ainda há mais. Ainda há mais. Ok, agora fica assim a curiosidade no ar. Fica. Bom, vejam o FlexCast também, porque vale bem a pena. Obrigado. Para terminar, então, que conselho é que darias a alguém que ainda não conhece o mercado onde tu estás presente no teu dia-a-dia, portanto, o mercado aqui das criptomoedas e mais especializado na parte da análise técnica, para poder começar? Obviamente, o primeiro é irem ver o CryptoFlex. Pronto, isso aí é o primeiro. Exato, esse é subscrever a CryptoFlex. Isso, primeiro passo, clicar no sininho. Exatamente, ativar as notificações. Mas para além disso, ou mesmo mediante isso, qual é que tu achas que seria o maior conselho que podias dar a alguém que está agora a começar? Eu acho que... lá está, não quero ser egocêntrico, mas ver o meu vídeo da gestão de risco. Eu acho que para quem está a começar, esse é o início de tudo. Porque muita gente fala sobre... Lá está, eu posso dizer isto porque eu já fui explicador, eu dei explicações e eu há vários anos atrás eu gostava de, a nível de carreira, ser professor universitário. Hoje não quero. Completamente fora ok, ia depois essa pergunta para esqueci-me. Sim, mas okay. Já te respondo, fora de questão, porque já percebi que o impacto que eu ia ter era bom. Mas é limitado. E até se calhar era mais íntimo. Se calhar em certas formas eu ia gostar mais, mas não conseguiria fazer o que eu faço hoje dessa forma. Mas o conselho é claramente ver o meu vídeo da gestão de risco. Esse é o início de tudo. Para responder, perdi-me na ideia, que era para dizer o seguinte: quando nós queremos ensinar alguém ou explicar alguma coisa a alguém, nós não podemos ser complicados. Eu evito tudo. Eu sempre acompanhei conteúdos e li conteúdos de traders e de investimentos financeiros. O pessoal complica muito. Terminologias muito complexas, a maneira de analisar muito complexa, afasta as pessoas. Nós temos de ser muito mais simples. Porquê é que devemos falar em inglês? Somos portugueses. É uma cena que me irrita. Peço imensa desculpa se alguém o falar, não leva a mal, é a minha opinião. Nós somos portugueses. Porquê quando falamos com alguém que está fora do tema, falamos terminologias em inglês? A pessoa não vai compreender. Eu por há bocado disse market cap e disse, e comecei logo a pensar,
Carlos, já estás a fazer asneiras. Eu puxei o assunto, desculpa. Mas usei o termo current market cap e tu foste ao encontro. Exato, mas é não dizer assim, é tentar, é o valor total investido no mercado. Capitalização do mercado, exatamente, do produto, certo? Temos que simplificar, porque senão as pessoas não conseguem se aproximar. Esse é um ponto que eu acho que tem que ser feito. Então, eu com a gestão de risco tentei, de uma forma simples, eu não lhes posso explicar qual é o meu ou como é que eu trabalho, o meu método dia-a-dia. Calma. Haverão de ter essa possibilidade se assim o quiserem, não é? Até porque nós temos conteúdos para isso. Mas, para começarem a compreender o mercado, não comecem por essa parte. Comecem pela parte mais simples. Inclusive, nós temos altos vídeos, eu na minha opinião, vídeos que eu fiz no início do canal, eu um completo amador a gravar ao vídeo, eu vejo os vídeos, há dias vi com a Rita e era assim, como é que eu fiz este vídeo? Nós temos que reeditar isto. Mas na altura eu já percebia claramente para onde eu queria ir. Tornar tudo o mais simples possível. Fazia vídeos muito simples de como é que tu podes ficar rico com pouco dinheiro. Títulos assim um bocado chocantes, mas o objetivo era esse. Mas a prova estava lá. O que é que eu ensinei? A fazer juros compostos. Ensinei uma pessoa a criar um objetivo de vida. A maioria das pessoas que eu conheço não tem objetivos de vida. Isso é uma coisa que me assusta imenso. A pessoa nunca pensou, então como é que eu vou estar daqui a 30 anos? O quê? Como é que alguém consegue viver? Na minha cabeça eu pergunto, como é que alguém consegue? Mas percebi que, mas há alguém que realmente não sabe. Então eu tenho que lhe mostrar. Ou como é que poupa para uma viagem, ou para fazer umas férias, ou comprar um carro, ou uma casa. Poucas pessoas realmente fazem esse plano. Têm a ideia de eu preciso de uma casa, quanto é que temos? Ganho X, Y, Z, temos que poupar, olha vai. Não deveria ser assim. Então temos que criar vídeos, conteúdo, para desconstruir essa narrativa. Então fizemos vídeos no início assim. Isso, como juntar para as férias, como... N vídeos. Não tem visualizações nenhumas. Eu também acredito que a minha comunicação no início era muito fraca. Vamos reeditar isso tudo. Portanto, preparem-se, vai ser tudo reeditado. Mas acredito também que, mesmo assim, não são terminologias, termos que as pessoas pesquisem e que o YouTube, o próprio Google e as redes sociais queiram, se calhar, promover. É muito mais interessante, se calhar, ver conteúdo de danças ou de animação, entretenimento. E é por aí que eu estou a tentar ver se consigo chegar. Assustador, de facto. Somos mesmo iguais. Isso é bom. Sim. Então vamos ter uma conversa boa pós-podcast, malta. Isso agora pronto. Gravamos o segundo, exato. Depois fica quase exclusivo da comunidade. Exatamente. Bem, Carlos, tinha mesmo muitas mais perguntas para te fazer. Vou aproveitar para fazê-las a seguir e depois partilho convosco um resumozinho do que falamos. Para terminar, queria só agradecer mais uma vez teres despendido o teu tempo para estares aqui connosco e fica aqui uma prenda. Uma prenda. Eu não parto nada. Tenho uma garrafa de vinho, eu vou fazer a publicidade, portanto é uma garrafa de vinho que é do Mãos e Irmãos. Vais gostar, muito provavelmente. Podes tirar se quiseres, já agora agradeço, fazer claro. Publicidade. Obrigado. De certeza que vais gostar. Tens uma canequinha como esta para levares para casa, a Rita também vai ficar com uma para poderem fazer um tchim-tchim. Até gosto mais. E depois tens umas bolachinhas, que são as bolachinhas da Cláudia Sá, que são perfeitas. Por acaso não estão aí, pá. Não estão aí, mas já te vamos trazer agora na edição. Comer, não é? Agora na edição já aparece. Mas para lá, também não vamos ficar de mãos a abanar. Muito bem. Também vou-te dar uma prenda. Não estava a contar com essa, pá. Vou-te dar uma prenda. Tu dás-me uma caneca. E também vais dar uma caneca. E vou-te dar uma caneca também, da CryptoFlex. Muito bem. Portanto, obrigado. Obrigado eu. Eu depois prometo que faço publicidade. Tiro a fotografia e... Não, obrigado. Carlos. Sérgio, muito obrigado. Pá. Obrigado e vamos continuando a falar garantidamente. Sim, agora mais do que nunca. Sim. Malta, para terminar, espero que tenham gostado tanto deste podcast como eu gostei. Eu não conhecia ainda tão bem assim o Carlos, só tínhamos tido a oportunidade de falar uma ou duas vezes antes deste episódio. E tive aqui uns déjà vus, portanto somos mesmo muito parecidos e é bom conhecer mais pessoas que, tal como eu e o Pedro, que já éramos muito parecidos e somos, agora temos aqui mais pessoas que o são. O nosso objetivo com o podcast Tribo de Líderes é partilhar conteúdo de várias áreas. Apesar de o tema central ser a liderança, muitas vezes nem utilizamos este termo para descrever nada, até porque liderança em si é literalmente nós demonstrarmos coisas e não necessariamente um título pomposo que podemos usar numa hierarquia organizacional. Portanto, todos nós temos a capacidade de ser líderes e espero que com os insights que o Carlos trouxe aqui possamos ter trazido também para esse lado coisas que podemos pensar de forma diferente, questionar coisas que se calhar são realidades absolutas e que não deveriam ser e, portanto, todos temos a ganhar com esta conversa.
Espero que tenham gostado uma vez mais. Deixem aqui os comentários em relação ao vídeo, sugestões de melhoria para também podermos evoluir e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.